Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Estamos no Café com Fé número 255 do dia 5 de maio de 2022, no programa Portas Abertas número 278. E o tema de hoje é: qual seu osso seco? Ezequiel 37. Muitos de vocês devem estar falando: nossa, eu estou cansado de saber que Ezequiel foi lá, profetizou e os ossos tiveram ligamentos, tudo, e foi ressuscitado. Amados, eu tenho dito aqui, vou dizer mais uma vez para você: larga com essa soberba. Larga com essa soberba, esse evangeliquez que foi colocado dentro de você, sabe, esse dogma que foi colocado dentro de você, que porque você sabe um versículo, você sabe tudo. Deixa Deus falar com você, deixa Deus trabalhar com você. Olha, não é a Miriam, não, é o Espírito Santo mesmo, hein? A Miriam jamais teria essa coragem. Mas vamos começar a introdução da palavra. Não se preocupe que vai dar tempo. Ezequiel 37. Todinho. A Bíblia nos mostra, lá em Ezequiel 37, que Israel afastou-se de Deus, abandonou os preceitos divinos e enveredou-se pelo caminho da desobediência. Ui, quantos de nós estamos na desobediência de Deus? Israel, afastado de Deus, fragilizou-se espiritualmente e perdeu sua saúde espiritual, a ponto de se tornar a um vale de ossos secos. Gente, ossos secos, morte. É a partir daí que Deus chama o profeta Ezequiel e o leva para contemplar esse vale. Mas eu não vou ler isso para você não, porque você pode ler depois. O que eu vou te trazer nessa noite é muito mais do que uma leitura. Eu quero tirar junto com você, porque cada vez que eu trago o Café com Fé aqui, eu também me alimento da mesma palavra. Eu quero tirar junto com vocês algumas lições desse vale de ossos secos que está escrito em Ezequiel. Amados, a primeira lição: o profeta não é chamado para ver o que quer, pois Deus não está interessado em nos mostrar o que queremos ver, e sim o que precisamos ver. Note, amados, que no verso 1, note que lá o texto deixa claro que foi Deus que o transportou. Não foi desejo do profeta e sim de Deus. Quantos de nós estamos olhando para o vale seco da nossa vida e não temos a consciência de que talvez Deus está nos dando a oportunidade de ver esses ossos sequíssimos, de ver o cemitério que se encontra na nossa vida, de se ver o caixão lá todo arregaçado, todo comido pelos bichos, pelos vermes, e só tá lá os nossos ossos, os ossos secos. Porque, amados, ver coisas bonitas é muito bom, agrada os nossos olhos, pelo menos os meus, mas todavia
Deus nos leva às vezes a uma paisagem de um vale cheio de crânios e restos mortais que se encontra a nossa vida. Amados, eu quero dizer para você que Deus não mascara a situação, não. Deus não trabalha com maquiagem, Deus não é um maquiador. Ele vai te mostrar o vale de ossos secos, mas não é para você ficar lá, não. E sim para você ver e entender o que o nosso Deus pode fazer e quer fazer. Sabe, amados, me chama muito a atenção o verso 2. Porque a visão que Ezequiel teve não é para você ficar prostrado. Tira essa lição para você, mas sim para você andar e se mover. Mas se mover onde? Se mover pelo poder do Espírito Santo, se mover crendo, se mover acreditando, se mover que Deus não mente. Porque uma coisa, amados, é nós andarmos no jardim, no canteiro, nas hortas, nos pomares, nos parques. Outra, amados, é andar no vale. O jardim que eu pus aqui representado, os vales, as hortas, é o jardim quando a nossa vida está prosperando. É quando a nossa vida está tudo de vento em popa. Quando tudo está caminhando conforme a gente queria. Ou você nunca teve uma queda na vida, ou você nunca teve uma rasteira. E é justamente na hora que você tem essa rasteira é que você entra no vale, é onde os seus ossos secos ficam aparentes, é onde verdadeiramente você tem que ter o poder do Espírito Santo de Deus para poder transformar esses ossos. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção: só a mão do Senhor pode nos tirar do lugar comum. E o lugar comum, amados, talvez seja esse osso que está te atrapalhando, esse osso que você está aí falando: eu não aguento mais, eu não quero mais. Sabe, queridos, quando nós somos arrancados da nossa zona de conforto, e aqui eu posso dizer para você que eu fui arrancada várias vezes da minha zona de conforto, nós recebemos libertação. Não há como permanecer na zona de conforto quando nós temos a mão do Senhor sobre nós. Sabe, amados, se eu estou conformado, é porque a única mão que está sobre mim é a mão da preguiça. Eu vou repetir: se estou conformado, é porque a única mão que está sobre mim é a mão da preguiça. É a preguiça. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, que o quarto ponto que eu cheguei à conclusão desse estudo é que só o Espírito do Senhor pode nos conduzir ao propósito. Você tem um propósito de vida? Eu não estou falando propósito com Deus, propósito de levar a palavra de Deus, não. Porque todos são chamados a fazer isso, e poucos fazem. E não é porque se transformam em pastores, presbíteros, nada não. Porque você aí, mesmo estando na sua zona de conforto e dizendo: eu não sei falar a palavra de Deus, você tem a obrigação de falar a palavra de Deus. Discípulos todos nós somos, desde o momento que nós recebemos Jesus, que nós temos que falar a palavra. Mas eu estou falando do propósito aqui da sua vida, amados. Propósito, ele fala de finalidade, ele fala de destino, o motivo pelo qual você foi criado.
é a razão pela qual você está vivo. Você já pensou nisso? Quantas vezes essa semana você disse assim: ai, eu não sei por que eu estou vivo. Ai, eu não sei por que eu estou passando essa determinada situação. Ai, nossa, eu sou um coitadinha. Eu sou um pobrezinho. E no fundo você está aí se queixando de Deus. Quando você se queixa da situação que você está passando, você está se queixando de Deus. Você está blasfemando contra Deus. Você já imaginou se todos os homens de Deus, todos os nossos heróis bíblicos, todos os nossos personagens reclamassem de Deus? Amados, vamos voltar lá em Ezequiel. O Espírito Santo levou Ezequiel de um lugar e o deixou em outro. Quem é você para achar que você não pode ser e viver o que você está vivendo? Agora, voltando para Ezequiel, ele foi tirado de um lugar e foi deixado em outro. Que lugar é esse, amado? É o centro da sua vontade. Mas eu quero te dizer, é o centro da vontade de Deus, da sua vontade, da vontade de Deus, da vontade dele para a sua vida no momento. Às vezes o propósito de Deus é nos levar a uma situação de crise. Leia lá em Mateus capítulo 4, versículos 1. Sabe por quê, amados? Porque no momento de crise, nós podemos testificar a nossa fé. No momento de crise, nós podemos verdadeiramente saber se nós temos um coração segundo o coração de Deus, como Davi teve. E para Ezequiel, naquele momento, o seu lugar de crise foi o vale de ossos secos. E o seu lugar? Qual está sendo o seu lugar? Porque Deus permitiu esse vale seco hoje na sua vida. Por que Deus permitiu esse osso seco na sua vida? Eu posso te responder, amados, o porquê? Ou você já sabe aí a resposta? Para sondar como está a sua fé, para sondar como está a sua confiança nele, para sondar se você pode dizer assim: sim, Senhor, tu és o Deus que pode fazer nova todas as coisas, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Amados, não deixe as circunstâncias se movam nas suas palavras. Não deixe que as circunstâncias movam as suas palavras para Deus. Ou seja, queridos, a palavra do Senhor nos diz que comeremos do fruto dos nossos lábios. O que você está dizendo isso? Quantas são as vezes que por causa da crise que você está vivendo, da dor que você está vivendo, do desânimo que você está vivendo, nós estamos daí profetizando que nós não deveríamos profetizar para a nossa vida? Quantas vezes essa semana você, nesse vale de osso seco, você falou assim: Deus, obrigada por permitir que eu viva esse osso seco, em vez de dizer: eu não sei por que eu estou vivendo, ninguém merece uma situação como a minha. Quem é você para contestar contra Deus? O máximo que você pode dizer é chegar nele e falar: eu sou miserável, eu não mereço, mas eu preciso de ti. Estou me sentindo nu, Pai, da maneira que eu saí do ventre da minha mãe. Por isso eu necessito de ti. Vem no meu socorro, Senhor.
Dê-me a sua mão, que eu já não seguro faz tempo. Reparta da unção do Espírito Santo, que eu não procuro por não ter forças há tantos dias. Amados, só a obediência irrestrita nos faz encarar a crise. Só a obediência irrestrita nos faz profetizar contra os ossos secos na nossa vida. Quando Deus levou Ezequiel até a crise, Ezequiel passou a enxergá-la de frente e não fugiu. Por que você quer fugir? Gente, Deus ama muito algum fujão aqui, porque Deus está falando isso há semanas. Tem pessoas aqui que quer fugir de si mesmo. Tem pessoas aqui que quer fugir. Não tem coragem de dizer que gostaria de morrer porque ama primeiro a si mesmo. São pessoas egoístas. Pessoas que só sabem olhar o próprio umbigo. Só sabem olhar a própria crise. Só sabem olhar o que dói. É incapaz de olhar também para o semelhante que está te causando essa crise, que está te causando esse osso seco. Quantos de nós nos colocamos na situação de coitadinhos e não queremos saber o outro lado? O que levou o osso seco a estar ali na nossa frente? Agora, Ezequiel, ele não fugiu, não. Ele viu a dimensão da crise. E está escrito que eram muito numerosos, não era um ossinho, não, 2 ossinhos. Eram muitos ossos. Ele viu a gravidade da crise e eram sequíssimos. A dimensão era muitos, a gravidade eram secos. Secos. Olha a tua vida seca, olha a tua vida sem água, sem a abundância do rio do Senhor passando por ela. Amados, eu tenho que te falar, porque Deus está mandando vir aqui nessa noite para te falar. Por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja partido, que dor aí o seu coração, eu tenho que te falar que esta vida é capaz de transformar o seco em algo abundante só pode ser dada pela ação do Senhor, pelo poder dele agindo na vida que está seca. E exige de nós, eu estou me colocando aqui como você, ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. Não existem impossíveis para Deus. Se você acha que a sua vida é um osso seco, impossível de ter vida de novo, mais uma vez eu tenho que falar para você. Você está blasfemando contra Deus. Você está duvidando da palavra de Deus. Você está fazendo um sacrilégio com Deus. Você está sendo que nem os idólatras. Os idólatras é que duvidam que Deus pode fazer. Ficam lá com imagens de barro, escultura. Ficam com um talismã, em vez de olhar para o Deus do impossível. Gente, Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se o Deus pode retomar a vida em um cemitério cheio de ossos secos e destruídos, se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas? Fala para mim. O que é tão difícil na sua vida que Deus não possa fazer? Deus não vai poder restaurar a sua vida financeira? Deus não vai poder restaurar a sua vida do matrimônio? Deus não vai poder restaurar o seu emprego?
Deus não vai poder restaurar os seus ossos cansados, uma doença que você pegou. Amados, Deus só não faz se Ele não quiser. Se Ele tiver coisa melhor para você. E às vezes, amado, a restauração na tua vida não acontece porque você fica no passado, você fica naquilo que está te fazendo mal como se fosse o teu bem, fica querendo que restaure coisas que não é mais para restaurar, porque Deus tem coisas melhores para você. Deus tem planos melhores do que esses planos idiotas, esses planos mínimos, esses planos pequenos que você tem para você. Agora eu tenho que te dizer, a obediência é filha da fé. E quem foge da crise, na verdade não pode crer, na verdade não exerce a fé. Porque eu tenho dito que você tem que exercer a fé, você tem que crer. E crer não é pedir para Deus, Deus me ajude a crer. Crer está dentro de você. Deus não pode vir aqui no natural para você crer nele. Você tem que crer nele pela fé, para poder ele agir no sobrenatural. Enquanto você não aprender isto, você não tem o poder de fazer ressuscitar os ossos secos. E até aquilo que você quer que seja restaurado, e que Deus não vai dar a restauração porque você não está olhando os planos que Ele tem para você para frente, foi porque o tempo passou. Você não restaurou porque naquele momento você não exerceu a soberania e o poder de Deus para restaurar. Mas não fica chorando no passado, não. Deus te quer no presente para fazer a sua vida no futuro. Só a palavra pode mudar uma realidade contrária, amados. Só a palavra. E a palavra é a palavra de Deus. Ezequiel, queridos, ele teve uma visão divina. Ele recebeu uma palavra de Deus para o povo de Israel. E a palavra de Deus para o povo de Israel é: voltem a viver, ressuscite. Deus fala através de visões e sonhos. Está lá em Jó, capítulo 33, versículos 15 e 16. E nesse momento que Deus pegou Ezequiel e deu essa visão para Ezequiel, Deus deu a visão a Ezequiel de uma nova realidade que podia ser alcançada através da palavra profética. Amados, mas eu tenho que te prevenir, porque o Espírito Santo está mandando. Agora não é para andar em linha reta, não. Rodeie, você vai dar volta nesse vale. O que é dar volta nesse vale? Insistência. Você não vai fugir, não. Porque quando nós fugimos, nós somos covardes. Deus não nos criou para ser covarde, não. Deus criou para sermos vencedores, para sermos valentes, para pegar a espada e ali vencer com a espada na mão, colocar o capacete dele, colocar as sandálias, cerzer os nossos lombos. Ei! Leia Efésios 6, amados. Duas coisas o profeta viu e percebeu. Eram numerosos e estavam sequíssimos. Só o nosso Deus tem condições de transformar cemitério em quartel, uma caveira no soldado, mau assombro na bênção. Sabe, queridos, muitos de vocês sabem que eu enterrei o Roberto a semana passada. Hoje está fazendo 9 dias, né? Fez 8 dias ontem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A hora que eu vi colocar o caixão dele ali, não foi uma imagem muito bonita. Ver que alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém que você conviveu 57 anos, tá ali enterrado.
sonhos não realizados e uma série de coisas. Alegrias, mas tristezas, sorrisos, mas prantos também. E que logo se tornariam em ossos. Mas no momento que eu lembrei de Ezequiel, eu falei, não, um dia todos nós iremos nos encontrar. E os ossos que se transformarão daqui 3 anos, porque antes era 7 anos no cemitério, agora é 3. Os ossos que serão retirados daqui 3 anos, um dia terá outros ligamentos celestiais. Então, amados, só nosso Deus tem condições de transformar cemitério em cartel, uma caveira no soldado, mau assombro na bênção. Ossos apontam para a estrutura. O que Deus mostra para o profeta é que a estrutura de Israel estava em ruínas. Os ossos estão espalhados. Onde estão os seus ossos? Onde estão os seus ossos? O vale é lugar onde estão aqueles que por algum momento foram desestruturados. Se você foi desestruturado, pode ter certeza, é por algum momento apenas. Sabe, amados, quem sabe esse não é o seu caso. Quem sabe não quebraram a sua estrutura, espalharam seus ossos. Quem sabe? Como Deus falou aqui agora com muitos de vocês. Deus, porém, quer e vai te reestruturar nesse dia, no dia de hoje. E no versículo 4 está escrito, então me disse ouvir a palavra do Senhor. Não existe restauração familiar, ministerial, emocional, financeira, espiritual sem a palavra de Deus. Quanto que você ora, quanto que você fala para Deus? Aqui reside o segredo da vitória, amados. O decreto profético expressa: junte cada osso ao seu osso. Para que haja restauração, é necessário unidade mais organização. Sua vida está organizada? O que você faz para organizar? Você tem unidade familiar? Você procura conversar, mesmo que não conversam com você? Você já procurou não pensar que você será humilhado, mas chegar em quem te magoa, em quem te ofende e dizer: eu não sei o que eu te fiz, mesmo não sendo você que fez alguma coisa. Eu não sei o que eu te fiz, mas eu gostaria de te pedir perdão. Vamos dar uma trégua, vamos conversar. Isso é profecia, isso é profetizar. E no verso 7, amados, nós entendemos que só haverá reação no vale quando você profetizar, quando você abrir a tua boca, quando você declarar. Veja o que o Espírito Santo, veja o que acontece quando o Espírito Santo entra nos nossos ossos. Quando ele entra nos nossos ossos, a vida, aquilo que está seco, desestruturado, ganha vida. Amados, quando ele entra nos nossos ossos, ele nos põe de pé. Deus não te chamou para você ficar prostrado, não. Você ficará de pé. Quando ele entra nos nossos ossos, ele nos torna um grande exército, um exército de vencedores. Se nós somos exército de Cristo, Cristo é vencedor, nós também somos vencedor. Amados, o sopro de Deus vem para curar, limpar e dar vida a todo aquele que se encontra abatido e desanimado. Se você não crê nessa palavra, você está blasfemando contra Deus. Não existe o que Deus não pode curar, o que Ele não possa limpar, o que Ele não possa dar vida. Todos que se permitem receber desse oxigênio de Deus são transformados e recebem a vida que há no próprio Deus por intermédio de Jesus. Querido, se você não está
pedindo para Deus para ter isso na sua vida, você está invalidando a palavra de Deus. E se você está invalidando a palavra de Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Você está pecando contra Deus. Nós precisamos respirar a vida de Deus, amados, e agir como o Pai ordenara ao profeta Ezequiel: profetizar. Profetizar. Essa é a chave da vitória. Saiba que a vontade de Deus jamais se levará onde seu amor não possa te sustentar. Queridos, se você está aí segurando nos seus braços um monte de ossos secos que você diz: são meus, pode ter certeza, jogue fora, profetize, deixa cair no chão para poder ter ligamentos, para poder ter estrutura. Deus está dizendo que tem muita gente que se encontra no vale de ossos secos hoje. Ele quer te libertar, Ele quer restaurar tudo que está perdido, sem vida aí em você. Ele quer que você tenha a oportunidade de ser um jardim no meio do deserto. Ele quer que o manancial de águas vivas encha você nesta noite, com a certeza que o mesmo Espírito Santo, Ele não mudou em nada, amados, que conduziu o profeta Ezequiel, pode conduzir você a enxergar vida no meio desses ossos que estão te afligindo, tirando seu sono, sua paz, te causando doenças. O vale de ossos secos não é nada diante da glória de Deus. Ele quem restaura, cura, liberta, salva, tudo através de Jesus. Queridos, para ter os ossos vivificados, nós precisamos da obediência, sim. Achou que eu não iria falar sobre isso? Imagine, o Espírito Santo não entrega uma palavra incompleta. Você tem que ser obediente, assim como foi obediente o profeta. Sujeição à palavra de Deus, submissão em respeito e honra. Sujeição à palavra, submissão em respeito e honra a Deus. O crer para entender que a palavra de Deus tem de estar em nosso coração em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 33. Quantos de vocês estão procurando tantas coisas e se esquecem que quando nós procuramos e temos a palavra de Deus no nosso coração, todas as demais coisas nos serão acrescentadas? Todas, querido, todas. Pode ter certeza, conforme está escrito em Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, o osso seco voltará a ter vida quando seu coração estiver totalmente em Deus, quando a sua vida estiver no altar. Eu não estou falando aqui de deixar de pecados, não, porque Deus é que limpa você. Muitos aqui estão em pecado, estão no vale do osso seco, porque têm vergonha de chegar a Deus, mas continuam pecando. Tem vergonha de entregar o seu pecado a Deus. Deus viu, Ele sabe que você pecou. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Amados, chega nele e fala com Ele. Que tal entrar hoje no Santo do Santo para se consagrar a Deus, para pedir perdão dos nossos pecados, para termos um verdadeiro arrependimento e sermos perdoados? Queridos, amados, uma restauração completa, perfeita, que somente os que têm ouvido ouvem e se submetem.
tem ouvidos para ouvir e tem atitude para se submeter a Deus. Sabe, queridos, Deus está falando hoje com você que já tem Jesus e sabe do poder desse nome, mas que precisa de um avivamento de poder do Espírito Santo. Ele está te dizendo que o avivamento tem de começar dentro de você e expandir por todo o seu ser. O local dos ossos secos, dos problemas, das circunstâncias. Deus fará sempre mais do que você tem pedido, amados. Além dos ligamentos desses ossos, Ele, o nosso Deus, está restaurando sonhos. Quantos sonhos você tem aí, amados? Restaurando relacionamentos, trazendo cura. Ore, procure, bata a porta, ouse crer, ouse aceitar e ouse acreditar na eternidade com Cristo. Ouse, amados, ouse. Sabe, hoje de manhã eu falei sobre o Espírito Santo de Deus. E para você restaurar os ossos secos, você vai precisar da unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Talvez seja uma doença que você está passando, um veredito do médico que ele falou. Creia no médico dos médicos, em Jesus. Talvez seja, amado, as suas finanças, que o dinheiro mal vai dar para, na tua mente, mal vai dar para pagar as despesas desse mês que mal começou. Creia, amados, que se você orar com fé, sobrenatural vai prevalecer na tua vida. O poder de Deus virá para dar a solução. Ele não vai dar a solução, ele vai te ensinar a ter a solução. Muita gente fica esperando que Deus vai vir com dinheiro. Não, amado, Deus não vai vir com dinheiro, mas Ele vai te dar a condição de você ter o trabalho para poder ter o dinheiro. Amados, eu quero dizer que você está no lucro. Mesmo sem dinheiro, você está no lucro. Você tem Jesus, você tem a salvação, você tem a vida eterna. Nem o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, poderá ter a eternidade, a salvação, se ele não se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não restaurar os ossos secos dele, ele não terá esse presente maior que você tem, essa riqueza que você tem, que é Jesus. Ele pode ter dinheiro para levar homens e mulheres com os foguetes lá numa viagem na órbita, lá próximo da Lua, mas ele não terá dinheiro para comprar a eternidade com Jesus. E você pode ter a eternidade com Jesus. Só nisso você é mais milionário do que ele. Agora, se você olhar pelas lado carnal, você vai continuar sendo um miserável. Que pena. Olhe com os olhos da fé. Creia que Jesus fará. Amados, para você ter esse encontro com Deus e ter a certeza de que Ele faz, é só tendo e ouvindo a palavra dele. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo traduz a importância de se ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Faça isso, amados, que você será edificado para resistir no dia mau,
para aceitar a soberania de Deus sobre a sua vida, para que você possa estar debaixo das potentes mãos de Deus, se sujeitando à sua palavra, resistindo a Satanás para ele fugir de você. E eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, aperfeiçoe em você. E esta, amados, foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.